Em nome da Casa Brasil, do Jornal do Brasil, tenho muito prazer em convidar o neto do grande homenageado da Flip este ano, Gilberto Freire Neto, para fazer a apresentação da palestra mais aguardada desta tarde. Gilberto. Marcos, muito obrigado pela deferência. É realmente uma palestra extremamente bem esperada, porque a gente não só vai falar hoje, mas a gente vai comer também, né? E César Santos, o nosso chefe aqui, e Letícia Cavalcante vão tratar de um tema que para a gente é muito característico, muito forte, e curiosamente a gente vai tentar escutar um pouquinho disso hoje. Eu vou provocar bastante, porque eu acredito que a gente está em Paraty, que é um recanto também da civilização do açúcar, e que tem algumas peculiaridades muito próximas às nossas, em termos de gastronomia. Eu tenho dito aqui que eu estou me sentindo em casa, porque o ambiente é muito propício a gente fazer comparações com o que a gente vive lá em Recife, Olinda, Igaraçu, cidades que são de períodos muito semelhantes, né, historicamente falando. E é um tema muito rico na obra de Gilberto Freire. Ele perpassa e se aprofunda, né? Ele inicia todo um diálogo com a gastronomia, ainda em Casa Grande Senzala, quer dizer, uma obra de 1933, que coloca a gastronomia como uma das características mais identitárias do povo brasileiro. Ele escreve depois um livro chamado Açúcar, né? Um livro que a primeira análise foi muito menosprezado pela crítica. Se dizia que era um livro que não poderia ter sido escrito por Gilberto Freire, né? Porque não era um tema sério, né? E que depois não era um tema para um homem se dedicar. Isso era coisa para mulheres, né? E Gilberto hoje prova exatamente o contrário, que era um tema que deveria ser realmente iniciado e aprofundado dentro das características dos estudos todos, né, das características do povo brasileiro, da cultura brasileira, e que é um tema não só para mulheres, mas para homens também. Hoje a gente tem escolas de formação, né, cuja grande maioria dos alunos, né, curiosamente, são homens, né? Não que seja exclusivo de mulheres ou exclusivo de homens, mas todos podem se dedicar a esse tema sem nenhum tipo de constrangimento. Então imagina o que era um escritor, escrever um livro sobre gastronomia, como foi também escrever um livro sobre moda, escrever um livro sobre assombrações, né? E ser criticado por estar trabalhando subtemas, temas que não teriam a seriedade necessária para serem analisados ou mesmo estudados ou pesquisados por ninguém, né? E a gente está vendo exatamente o contrário hoje. Que Gilberto é precursor de uma série de trabalhos que posicionam o Brasil como uma das civilizações mais ricas e mais identitárias que o mundo tem, né? Tão rico, e eu venho repetindo isso durante os últimos 3 dias aqui, tão rico quanto a qualquer outra das grandes civilizações, né, que ocuparam as páginas da história, né? Gregos, romanos, anglo-saxões, francos, e por aí vai, né? Está chegando a nossa hora e o Brasil tem que se posicionar e tem que se valorizar. E o que estamos fazendo aqui é um pouco isso, a gente tentar mostrar esses valores, tentar mostrar os sabores que são pernambucanos, mas acima de tudo são brasileiros, né? Não tem nada aqui que não possa ter em nenhum lugar do Brasil, ao contrário, né? A gente tem aqui influências do mundo todo, e passando o olho rápido aqui, a gente tem valores que vêm de uma Índia, que vem aqui da própria influência indígena, que vem né, do mundo árabe. A gente começa a ver aqui uma série de coisas, talvez um olho um pouquinho mais treinado consiga perceber isso com mais facilidade, né? Mas são valores que perpassam esse imaginário nosso e que precisam ser estudados, precisam ser trabalhados. Eu convido agora Letícia Cavalcante e César Santos para dividirem comigo esse banquinho aqui, para que a gente possa bater um papo sobre esse tema, que é riquíssimo, né? Talvez seja ideal ficar no meio aqui e da história dos sabores pernambucanos. E a gente vai fazer um sorteio no final aqui de um volume realmente magistral, que é quase que uma bíblia da gastronomia pernambucana,
Eu digo quase menosprezando, na verdade é uma bíblia da gastronomia pernambucana. Né? É um livro realmente muito bonito e ele estava até ontem ali para ser manipulado, para as pessoas podiam manipulá-lo. Hoje a gente vai sorteá-lo. Né? Alguns de vocês, de repente, podem começar a torcer aí pela oportunidade de ganhar. Eu acho que tem mais de um livro. Se a gente conseguir mais de um livro, a gente faz 2 sorteios aqui. Né? E a Letícia tem se dedicado muito a essa pesquisa, né, que é uma pesquisa muito identitária das origens dessa gastronomia pernambucana, que acima de tudo é uma gastronomia brasileira. É uma dessas áreas geográficas do Brasil que tem algumas peculiaridades, e essas peculiaridades se transformam em riquezas, e essas riquezas se transformam em identidades. Né? E eu vou passar aqui rapidamente o microfone para ela, porque realmente ela sabe do que está falando. Né? E eu aqui só posso saber do que estou comendo. Né? Eu sou realmente um comilão, né? E gosto muito da gastronomia do açúcar, dessa civilização rica que é. Né? E do meu lado aqui está César Santos, que e não é de hoje, né? Um dos grandes chefes pernambucanos, é hoje proprietário de um restaurante famosíssimo em Pernambuco. E a Oficina do Sabor, né, que realmente é uma oficina do sabor. Né? Ele consegue montar e desmontar tudo que a gente imagina que possa ser sentido, não só pelo paladar, mas pelo olfato, né, pelo ambiente que propicia, pelo momento de descontração e de relaxamento que a gente tem quando entra no restaurante dele, né, por tudo mais, né, que acompanha o momento do prazer de comer bem. E é muito importante para a gente trabalhar esse tema de uma forma mais profunda, de uma forma como a gente está tentando colocar aqui. Passar conteúdo para vocês, mas ao mesmo tempo comprovar que esses conteúdos têm sabores, e que esses sabores têm origens, e que essas origens fazem parte, né, da nossa história e de alguma forma chegaram ao Brasil por caminhos que não são tão fáceis, mas que certamente enriqueceram, né, a nossa cultura, enriquecer o nosso viver. Né? E não é à toa que a gente come bem no Brasil, que come-se muito bem no Brasil, e que nas últimas pesquisas que o Ministério do Turismo fez, que são muito recentes, né, apontam que 1/3 das viagens do estrangeiro ao Brasil, elas estão relacionadas à alimentação. Eles planejam, né, em cima da alimentação. E isso é muito importante que a gente tenha em mente, que um país rico é um país que tem uma identidade gastronômica. Isso não é uma frase minha, isso é uma frase de Gilberto Freire. Ele tinha muito receio, por exemplo, que a identidade culinária, a identidade gastronômica brasileira, ela entrasse em crise por outros valores. Então ele começou a fazer esses registros. O livro Açúcar é um pouco isso. É uma janela do tempo de uma influência que está, né, batendo na porta dele naquele momento histórico e que ele resolveu referenciar e perpetuar para as próximas gerações. Ele tinha em mente que, era uma opinião dele, que existiam 3 grandes cozinhas nesse Brasil originário. Uma cozinha regional nordestina, né, forte base em Pernambuco. Uma outra indígena, característica, não é? Muito próxima naquela região ali do Pará, Belém do Pará. E uma africana, né, claro, em Salvador. E a partir daí você tem uma evolução disso com outras influências, com as imigrações, com enriquecimento, que vai dar cozinhas específicas, né, mais ao sul do Brasil, né, e vai ampliando e valorizando essa nossa cozinha. O grande desafio de vida, e que como tudo na obra de Gilberto era inconcluso, ele ele pontuava, ele direcionava, mas ele não concluía, era o desafio de se construir um mapa gastronômico brasileiro. Não é? De repente a gente pode estar mais cedo ou mais tarde caminhando para alguma coisa nesse sentido. Não é? Que é de identificar regionalmente o que é que tem, aonde é que tem, quem é que prepara e por que se prepara esses pratos dessa forma, e por que é tão bom para a gente essa variação de temperos, de sabores, de ambientes. Né? Os lugares também fazem parte do comer. Né? E o desafio, né, de ampliar esses estudos de Gilberto Freire fazem
com que essas pessoas que estão aqui ao meu lado, né, participem, né, de eventos como esse, né, alguns se aprofundando na temática, né, de uma forma mais teórica, outros se aprofundando dessas condições todas de estudo através de uma ambientação mais prática, mais mercadológica, sentindo a resposta a partir do consumo, né, da produção e do consumo das pessoas, né, dos pratos que são identitários. Eu vou parar de falar, senão vou falar aqui até às 7 da noite e, na verdade, eu estou doido para provar um pouco dessa mesa aí. Maria Letícia, por favor.